Alguns fazem uma certa objeção a essa identificação do sujeito em Piaget com o próprio organismo, como se houvesse um certo sujeito psicológico, um certo sujeito social que não se identificasse exatamente com esse organismo. Ora, mas veja, é verdade que a identidade do sujeito psicológico não é exatamente uma identidade com o próprio corpo. Há uma certa construção da identidade psicológica, até uma identidade social, mas quem está dando base para esse sujeito existir é o corpo. Quem está dando base, como a gente vai ver, para essa forma, né, de comportamento inteligente é o próprio corpo. Nesse sentido, o organismo é fundamental. Mais ainda, se a gente pensar que Piaget é um naturalista e, para o final da vida dele, num certo sentido, um materialista, porque para ele a ciência era a nossa forma de acesso ao que era a realidade, e, segundo a ciência, a gente poderia ver todo esse processo como tendo uma grande continuidade da física, química, biologia, sociedade, e, nesse sentido, quem dá base a essa estrutura é o próprio organismo. Por isso, a gente vai utilizar sempre essa expressão sujeito ao organismo epistêmico para lembrar dessa relação com o organismo que a gente vai tratar agora, né? Ok, mas a gente está falando aqui do sujeito epistêmico, sujeito do conhecimento, ser um sujeito organismo. Então, nesse sentido, vem à mente, né, as questões. A origem do conhecimento é biológica ou é social, vem do meio? O conhecimento vem do sujeito ou vem do meio? A gente sabe, isso é lugar comum, que Piaget é um interacionista. Então, o que significa isso? Segundo Piaget, a interação sujeito-meio, né, onde meio aí é meio natural, meio social, meio cultural, meio histórico, né, do sujeito com o meio, desse organismo com o meio, essa interação é o que modifica o próprio organismo. Então, se a gente analisar a partir daquilo que ele expõe mesmo, né, da teoria de Piaget, nós vemos então que você tem um sujeito-organismo, como aqui, esse sujeito-organismo vai estar em interação com o meio, meio que é tanto natural, quanto social, quanto histórico, quanto cultural, estabelecendo uma interação com ele, e é dessa interação que há uma mudança, que provoca uma mudança no sujeito-organismo. Então, o sujeito, na medida em que está agindo sobre o meio, dessa interação vai surgir uma mudança nele. Por exemplo, como a gente falou do sistema nervoso central, vai haver mudanças nas sinapses dele, vai haver mudança no próprio sistema nervoso central, e essa mudança veio dessa interação do sujeito com o seu meio. Então, esse novo sujeito modificado por essa interação vai, de novo, interagir com o meio, né? Então, por isso que primeiro momento aqui, segundo momento, né, em cima, né? Ou seja, dessa interação surge um novo organismo, que é o mesmo organismo, mas modificado, que interação com o meio, nesse segundo momento, vai dar origem a uma modificação no organismo do sujeito, né, nesse terceiro momento, e nesse terceiro momento, novamente, da mesma forma, uma interação com o meio, e assim vai modificando o próprio organismo a partir dessa interação até a morte do próprio organismo. Com isso, a gente vê que o conhecimento e mesmo as estruturas necessárias ao conhecimento, inclusive a estrutura mental orgânica, né, que dá base orgânica para esse conhecimento, principalmente para os comportamentos inteligentes relacionados a esse conhecimento, ela se constrói não a partir simplesmente do que está no sujeito, não simplesmente do que está no meio, que está gerando uma modificação no organismo, mas da interação. Isso significa da ação que o próprio organismo realiza com o meio. Então, nesse sentido, a questão de se o conhecimento tem uma origem biológica ou se ele tem uma origem social, né, ou se ela vem do sujeito ou vem do meio, é uma falsa dicotomia. A construção dessas estruturas mentais depende tanto daquilo que estava no sujeito anteriormente, tanto também do meio. De tal forma que tudo isso é um sistema, forma um todo, né? Um sistema complexo, né? Do qual não dá para dissociar uma parte da outra. E se você pensar bem, não faz sentido falar de uma sociedade sem organismos. Se você tirar os organismos de uma sociedade de seres humanos, a sociedade não existe. E também não faz sentido falar do organismo sem a sociedade. Um organismo individual não consegue sobreviver, não consegue fazer com que a espécie humana continue existindo. Então, sociedade e organismo, meio e organismo, no final das contas, é uma coisa só, um grande sistema que se compõe.